Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre os contratos de trabalho. A empresa vai conhecer quais as principais modalidades de contrato que existem e vai poder escolher aquela que melhor se adapte às suas necessidades. Antes, porém, de iniciarmos os contratos propriamente ditos, é preciso conhecermos a diferença que existe entre um trabalhador autônomo e um trabalhador empregado, onde haverá a configuração do vínculo empregatício. O trabalhador autônomo, como o próprio nome já sugere, tem autonomia, tem liberdade, ele escolhe o horário e a forma em que vai prestar os serviços. Não há subordinação jurídica, não há subordinação hierárquica. Ele determina de que forma, quando e como será feita a atividade contratada. Já o trabalhador empregado, não. Quando existe um vínculo empregatício, ele está subordinado e tem outras ainda características que podemos observar no artigo 3º da CLT. Vejamos. Consolidação das leis do trabalho. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. É possível visualizarmos, portanto, no artigo 3º, 4 requisitos necessários para caracterizar um vínculo empregatício, para termos, então, um empregado registrado com carteira assinada. Vamos ver, então, o conceito de empregado. Quais são eles? Primeiro, a pessoalidade. Eu contrato a pessoa, tem que ser aquela pessoa, e ela não pode se fazer substituir por outra. Quando existe a pessoalidade e eu contrato a Cláudia, por exemplo, o dia em que a Cláudia não pode ir, eu não posso mandar uma prima, ela não pode mandar uma vizinha, por mais qualificada que seja essa pessoa que ela pretende que a substitua. Eu contrato ela e ela tem que ir prestar o serviço, não uma terceira. Um segundo requisito que podemos observar é a habitualidade na prestação dos serviços. Veja, o serviço é habitual, o serviço tem que ser feito com uma periodicidade. Pode ser todos os dias, pode ser 2 vezes por semana, pode ser 1 vez por semana, como digitar dados, fazer microfilmagens, limpar o ambiente de trabalho. O importante é que o serviço que está sendo feito se repita, ele é habitual, é diferente de um serviço eventual. Por exemplo, vamos imaginar que na sala onde você trabalha dê um problema elétrico e uma pane na iluminação. Você então vai chamar um eletricista para fazer o conserto dessa iluminação. Esse serviço, que é consertar os cabos ali necessários para que a iluminação volte a funcionar, é um serviço eventual. Ele não existe todo dia, nem toda semana, e nem é para existir todo mês. Foi uma fatalidade, uma eventualidade. Quebrou, precisa ser consertado. Quem que vai consertar isso? Um autônomo, não um trabalhador empregado, porque o serviço desenvolvido é eventual. Um trabalhador habitual precisa ser registrado, precisa ser empregado do estabelecimento. Uma terceira característica é a remuneração. É uma característica menor e levada poucas vezes em consideração pela Justiça do Trabalho na hora de configurar ou não um vínculo empregatício. Por quê? Porque todo mundo recebe dinheiro pelo serviço prestado, não só o empregado, como também o trabalhador autônomo. Muito dificilmente encontramos trabalhadores que fazem o serviço sem prestar atenção ou sem ter interesse na contraprestação em dinheiro que vão receber, com exceção do trabalho voluntário apenas. Então, se todo mundo, autônomos e empregados, recebem pelo serviço prestado, essa característica, que é justamente receber dinheiro, é levada em menor grau em termos de consideração na Justiça do Trabalho. Por óbvio que quanto mais você depender do seu empregador, mais perto vai estar caracterizado ali o vínculo empregatício e a dependência econômica. Por exemplo, imagine uma empregada de uma empresa que só tem aquele emprego, uma secretária de uma empresa.
ela vive daquele salário, ela não tem outra fonte de renda. Ela depende única e exclusivamente daquele pagamento para sobreviver. Está caracterizado a dependência econômica e, portanto, o vínculo empregatício. Um outro exemplo. Imagine a faxineira, uma faxineira dessa mesma empresa, mas ela limpa esta empresa na segunda-feira, na terça ela já limpa outra, na quarta ela já limpa o escritório que fica no andar de baixo, na quinta ela faz faxina numa residência e cada dia da semana ela tem um tomador de serviço diferente que paga para ela uma quantia pelo dia de trabalho. Ela depende única e exclusivamente daquela primeira empresa da segunda-feira? Não, ela depende de todos os contratos que ela possui para sobreviver. Não está caracterizada, portanto, a dependência econômica. E, a princípio, a não ser que os outros 3 elementos caracterizadores do vínculo estejam presentes, não haverá necessidade de registrar essa faxineira. O quarto e último requisito, já que o primeiro é pessoalidade, segundo, serviço habitual, terceiro, remuneração pelo serviço prestado. O quarto e último, portanto, subordinação hierárquica. É, sem dúvida nenhuma, o requisito mais importante dos 4. Se ele sozinho existir, já vai ser necessário o registro do trabalhador e configurado está o vínculo empregatício. O que é a subordinação hierárquica? É você obedecer a alguém, é alguém mandar em você. E hierarquicamente, alguém dá ordens e você obedece ordens. É ter horário para chegar, é ter horário para sair, é ter que cumprir meta, é não poder chegar atrasado sem ter que justificar para o empregador o porquê. Senão você vai ter descontado os minutos ou a hora de falta. É não poder sair durante o expediente para resolver problemas particulares sem ter que pedir autorização. É ter que esperar 1 ano para tirar férias. É não poder se ausentar nenhum dia. Não poder se fazer substituir, ter que trabalhar sozinho naquela função que te foi desempenhada e ser cobrado por esse desempenho. Isso é subordinação hierárquica. E se isso existe, bater ponto e tudo mais, configurado está o vínculo empregatício. Se ao contrário não existirem essas características, principalmente a subordinação, então nós estamos falando de um autônomo que é regido pelo Código Civil e não pela consolidação das leis do trabalho. Muito bem, se estamos a falar então de um empregado regido pela CLT, registrado na carteira de trabalho, precisamos escolher para ele um contrato. Que contrato vamos fazer com esse empregado? Modalidade de contrato de trabalho. Quais as modalidades de contrato que são permitidas na legislação brasileira? Vamos ver as principais, começando pelo contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo indeterminado ou não determinado é o sonho de todo governante. Todo governante sonha com que esse contrato seja o mais praticado, ou que, se pudesse, que só existisse essa modalidade contratual. Por quê? Porque não se determina prazo, porque você contrata a pessoa e não se sabe por quanto tempo ela vai permanecer ali. A princípio, para o resto da vida, ou até a aposentadoria dessa pessoa. Não existe pré-fixação de data para esse contrato terminar. Os governantes sonham com esse contrato porque a rescisão dele é cara. O empregador pensa 2 vezes para te mandar embora, porque se for mandar embora, vai precisar pagar o aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, que equivale a 1 mês de salário. E vai precisar pagar uma multa de 40% de todos os depósitos feitos na Caixa Econômica Federal a título de fundo de garantia. Por ser uma rescisão contratual cara, tem menos rescisão contratual, menos demissões. E aí gera uma falsa ou uma fictícia estabilidade. Quanto menos rescisões, mais empregos estão sendo mantidos, que é o sonho de todo governante brasileiro. Não é o sonho das empresas, justamente porque a rescisão contratual é cara. O sonho das empresas é o contrato por prazo determinado.
Só que ele não pode ser feito sempre que a empresa quiser, em qualquer razão que ela quiser. O contrato por prazo determinado, onde tem então uma determinação de prazo, um número de dias certos que o contrato vai vigorar, ele só é permitido em 3 circunstâncias que estão previstas no artigo 443 da CLT. São elas: primeiro, quando a atividade desenvolvida pelo trabalhador, quando a tarefa que ele vai executar for provisória, tiver uma duração determinada. Por exemplo, uma empresa de construção civil que queira fazer uma auditoria no departamento pessoal para ver se a documentação está ok, se todos os formulários estão corretos, se o procedimento não vai gerar multa do Ministério do Trabalho ou uma eventual reclamatória. Essa empresa, então, tem 2 opções. Ou ela terceiriza essa auditoria, contratando uma empresa de auditoria, ou ela contrata, registrando, carteira de trabalho, tudo direitinho, com vínculo empregatício, os auditores. Se ela optar por contratar sozinha os auditores, sem terceirizar com nenhuma empresa, ela vai fazer o registro deles por prazo determinado. O serviço de auditoria não é um serviço que uma empresa de construção civil tem constantemente. Ele tem uma duração, pode ser 2 meses, pode ser 1 mês, e aí é permitido contratar exatamente por esse prazo de duração de uma auditoria. Uma segunda hipótese em que é permitido contratar por prazo certo é quando a atividade empresarial é transitória, não só o serviço, a empresa é transitória. É muito comum encontrarmos esse tipo de atividade nas vésperas do Natal, nas vésperas da Páscoa também. No Natal, muitas empresas pequenas são abertas naquele momento para comercialização, fabricação e venda de artigos natalinos, enfeites natalinos. Então, são várias as empresas no país inteiro que só são abertas e só funcionam no período de Natal. Passa o Natal, elas se encerram. Estas empresas são transitórias, elas só existem naquele momento e, por tal razão, podem contratar trabalhadores só para aquele momento, por prazo certo, portanto. Nesses 2 primeiros casos em que comentei, serviços transitórios e atividade empresarial transitória, o prazo de contratação pode variar até 2 anos. A jurisprudência tem entendido que o mínimo são 15 dias para garantir um 12avos de férias e de 13º. Então, poderia variar de 15 dias até 2 anos, sendo permitida uma única prorrogação. Mas vejam bem, primeira parte do contrato, somada com a segunda parte do contrato, tem que dar no máximo os 2 anos. Não é permitido passar nenhum dia sequer do prazo de 2 anos, sob pena desse contrato que era determinado se transformar em contrato por prazo indeterminado. Uma terceira e última possibilidade prevista no artigo 443 da CLT é a mais comum de todas, contrato de experiência. Neste contrato, a empresa vai testar o trabalhador contratado para verificar se ele realmente possui o conhecimento que ele disse que tinha no momento da contratação, verificar se ele se adapta ao horário, aos colegas, à subordinação que vai ser imposta a ele. E o empregado, por sua vez, vai verificar, vai experimentar a empresa para ver se realmente tudo aquilo que ela prometeu na admissão vai ser cumprido. Se realmente o ambiente de trabalho vai ser bom, se o salário combinado vai ser pago na data correta, se tudo está de acordo e se ele se adapta à subordinação que vai lhe ser imposta. Por isso é chamado de experiência. A empresa experimenta o trabalhador e o trabalhador experimenta a empresa. Esse contrato de experiência, ele tem uma duração menor do que os outros 2. Enquanto que para os outros 2 o prazo varia de 15 dias a 2 anos, na experiência varia de 15 dias a 90 dias. Pode também haver uma prorrogação,
Mas da mesma forma, somadas as duas partes do contrato, o máximo total tem que ser de 90 dias. Se passar de 90 dias, vira prazo indeterminado. Qual a diferença de virar prazo indeterminado ou não? Na rescisão por prazo certo, por prazo determinado, não se paga aviso prévio e não se paga multa de 40% do fundo de garantia. Na rescisão do contrato por prazo indeterminado, se paga aviso prévio e se paga também a multa de 40% do fundo de garantia. Outra observação importante, além dessa história de não poder passar o prazo, seja de 2 anos ou de 90 dias, é que se feita uma rescisão contratual, for de novo contratar esse mesmo trabalhador de novo por prazo certo, é preciso observar um intervalo de 6 meses entre um contrato e outro. As empresas, por exemplo, que funcionam transitoriamente, que tem ali as empresas na época do Natal, na época da Páscoa, etc. Elas podem contratar no ano seguinte o mesmo trabalhador que foi contratado no ano anterior? Podem, porque se passou mais de 6 meses entre um contrato e outro. É este o prazo que tem que ser observado. Agora, e na experiência? Contratei uma pessoa e fiz contrato de experiência. Não deu certo, demiti ali no 90º dia. Posso contratar de novo a mesma pessoa por experiência? Para a mesma função, no mesmo local? Não, porque já experimentei. Não pode ficar experimentando de novo a pessoa várias vezes para a mesma função, no mesmo local, mesmo ambiente de trabalho, sob pena de nulidade deste contrato. Agora, se for para uma outra função, então posso. Ele não deu certo naquela primeira, de repente ele se adapta a uma outra função para a qual ele também é qualificado. O que eu preciso observar nesse caso? O prazo de 6 meses. Se entre aquele primeiro contrato e este segundo, já se passaram 6 meses. Se não passaram, posso contratar, mas este segundo contrato vai ser por prazo indeterminado. Muito bem, estes são os principais contratos. Prazo incerto, indeterminado, e prazo certo, prazo determinado. Fora estes 2 tipos, existe ainda o contrato de aprendizagem. Este contrato está previsto na CLT. Inicia no artigo 428 e vai até o artigo 433. E se refere a pessoas jovens, com idade entre 14 e 24 anos de idade. São, portanto, menores e adolescentes até 24 anos, que vão então estar cursando cursos profissionalizantes, geralmente mantidos pelas empresas do Sistema S, SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, ou o SENAT na hora do transporte. O curso também pode ser oferecido por outros tipos de empresa, mas é mais comum que seja pelo Sistema S. E as empresas, na verdade, elas estão obrigadas a contratar aprendizes. Não é uma opção, é uma obrigação prevista na Lei 10.097 do ano de 2000. Todas as empresas, não importa o tamanho e não importa o segmento econômico, precisam ter contratados entre 5% e 15% de trabalhadores como aprendizes. Na hora de fazer esse cálculo, ela não vai pegar todos os empregados do estabelecimento e ver quanto é 5%. Ela vai pegar todos os empregados do estabelecimento que exerçam funções que demandem um curso profissionalizante. Desse total de empregados, no mínimo 5% tem que serem contratados como aprendizes. E se gostar muito de ter aprendiz, no máximo 15%. Celebração do contrato. O contrato feito com o aprendiz é um contrato por prazo certo, por prazo determinado, e ele pode ter duração de 1 mês até 2 anos. Quem vai dizer essa duração é a escola onde ele está frequentando o curso técnico. É o SENAI, é o SENAC que vai dizer quantos meses ou anos
dura um determinado curso. Vigência do contrato, remuneração e jornada de trabalho. Também é a escola que vai dizer a carga horária. A empresa tem que remunerar as horas práticas e também as horas teóricas que ele está sentado estudando. E quem vai dizer quantas são as horas práticas e quantas são as teóricas é o curso, é o programa do curso que dita a carga horária. É importante observar apenas que se esse estudante que está lá frequentando um curso técnico profissionalizante já tiver concluído o ensino fundamental, a jornada dele, somando as aulas teóricas com as práticas, pode ser de até 8 horas por dia, se já tiver concluído o ensino fundamental. Se não tiver, a jornada pode ser apenas de 6 horas, somando, novamente repito, as horas teóricas com as horas práticas. O valor pago para o aprendiz é o mesmo pago para um trabalhador que já tem conhecimento da função que está sendo exercida. Não há diferença salarial, já que a Lei 10.097 de 2000 garantiu a esse aprendiz ganhar o salário mínimo hora ou o piso da categoria, se houver. Então ele ganha o mesmo tanto que um outro e tem os mesmos direitos trabalhistas de um outro. É regido pela CLT, tem férias, tem 13º, sua carteira de trabalho tem que ser assinada. Na parte de anotações gerais, faça uma menção de que é contrato de aprendizagem, mas tem que ser assinada. Tem que receber o salário todo quinto dia útil do mês subsequente. Todos os direitos são equivalentes, com uma diferença substancial, o fundo de garantia. Em vez de receber 8%, recebe-se apenas 2% a título de fundo de garantia. Desligamento do curso e rescisão contratual. Pode ser ocasionada em várias situações, sem custos extras para o empregador, já que é uma rescisão por término de contrato por prazo certo. Quando que se pode rescindir? Quando ele completa 24 anos, é uma primeira hipótese. O aprendiz ele tem que ter no máximo 24. Completou 24, contrato rescindido, mesmo que o curso ainda esteja em andamento. Segunda hipótese, quando encerra o curso. O prazo do contrato é o mesmo prazo de duração do curso. Terminado o curso, terminado o contrato. Além dessas duas, é possível demitir caso ele cometa alguma falta grave, alguma falta tipificada ali no artigo 482 da CLT, como, por exemplo, cometer algum crime, falsificar documentos, apresentar atestados falsos. É possível demitir se ele estiver faltando bastante às aulas do curso e for reprovado por conta disso. Lembrem que a empresa paga as aulas teóricas e as práticas. Se não tiver um bom aproveitamento das aulas teóricas, é possível fazer rescisão contratual. Além também da rescisão a pedido do trabalhador ou em casos de inadaptação. Este é o contrato de aprendizagem. Passamos agora ao contrato de estágio, onde não há configuração de vínculo empregatício. A primeira coisa que devemos saber sobre o contrato de estágio é que o estagiário tem que ser obrigatoriamente um estudante. Não é possível ter um estagiário que não esteja estudando nada naquele momento. Ele tem que ser aluno, ou de segundo grau, ou de uma faculdade, ou estar fazendo até mesmo pós-graduação, seja lato sensu ou estrito sensu, como mestrado e doutorado. Mas é necessário que ele esteja vinculado regularmente a uma instituição de ensino. Esta é a regra e o conceito da legislação, Lei 6.494. Veja o conceito do decreto regulamentador. Decreto 87.497, de 1982. Artigo 2º. Consideram-se estágio curricular as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.
O estágio é, portanto, uma matéria que tem que constar da grade curricular. Se ele está fazendo, por exemplo, uma faculdade de Direito, na grade curricular do curso de Direito tem que ter a matéria estágio, acompanhada por um professor específico para essa disciplina. É feito, então, um contrato entre a escola, o aluno e a empresa que está concedendo a oportunidade. É feito esse contrato num documento chamado termo de compromisso, que pode ser adquirido em papelarias ou, caso a empresa vá usar a intermediação do CIEE, uma instituição específica para auxiliar na contratação de estagiários, o documento vai ser fornecido por eles mesmos. Feito, então, este contrato com as três partes, escola, aluno, estudante, estagiário e empresa concedente, é preciso atentar a algumas características, como, por exemplo, a remuneração. Não existe vínculo empregatício, não tem que fazer registro em carteira e nem tem remuneração. A remuneração, na verdade, é uma bolsa auxílio, paga se a empresa quiser e no valor que a empresa quiser. É apenas uma quantia que vai auxiliar o aluno, o estudante, estagiário, no custeio das despesas com o curso que ele está frequentando, com a escola ou com a universidade. Não tem limite e nem sequer obrigatoriedade de pagamento. E se for paga, também não tem natureza salarial. Sobre ela não incide INSS, contribuição previdenciária, não incide também fundo de garantia. Vai haver apenas o imposto de renda se o valor for bom o suficiente para extrapolar o limite de isenção da tabela. Também não é obrigatório pagar vale transporte, nem ticket alimentação. A empresa concede esses benefícios só se ela quiser e no valor que ela quiser. E se conceder, também não tem natureza salarial e sobre eles não incidem nenhum tipo de tributo. A única coisa que o estagiário tem direito e que não pode ser substituído por outro direito é um seguro de acidentes pessoais. Mas o legislador sequer faz menção ao valor da apólice, que fica então de livre escolha do empregador. Este, o único direito, um seguro de acidentes pessoais, nada mais. O contrato de estágio, por não ter vínculo empregatício, por não depender de registro em carteira e nem de maior formalidade que não o próprio termo de compromisso, precisa ser, no entanto, frequentemente acompanhado. A empresa precisa estar fazendo relatórios periódicos para a universidade ou para a escola e o aluno, o estagiário, precisa entregar esses relatórios ao professor que acompanha a disciplina. Feito isso, não haverá de ter problemas nem com a fiscalização do Ministério do Trabalho e muito menos com a Justiça do Trabalho. Já a rescisão contratual pode ser feita a qualquer momento por qualquer das partes, sem que se tenha que pagar nada a título de aviso prévio, fundo de garantia, férias, justamente por ser ele um estagiário e não um empregado. Vistas as modalidades principais de contrato, precisamos agora destacar algumas circunstâncias especiais ao trabalho do menor e ao trabalho da mulher. Começamos pelo trabalho do menor. Não se trata propriamente de uma modalidade de contrato. A modalidade de contrato nós já vimos, prazo indeterminado, determinado, aprendizagem, ou no caso de não haver vínculo empregatício, o estágio. Escolhido o contrato que vai haver registro, sem ser o de estágio, portanto, se estivermos falando de um menor de idade, e menor de idade é aquele considerado entre 14 a 18 anos, se estivermos falando deste trabalhador, precisamos observar algumas características específicas para ele, que não são adotadas para os demais. O trabalhador menor de 18 anos, nos termos da legislação trabalhista, não pode trabalhar em horário noturno, não pode trabalhar em ruas e praças sem autorização do juiz da infância, não pode trabalhar em locais perigosos ou insalubre, que são locais que o colocam em risco de vida ou que colocam em risco sua saúde.
também não podem trabalhar carregando peso excessivo. E entenda-se por peso excessivo, se o trabalho for constantemente carregando peso, aquele acima de 20 quilos. Se ele carregar peso apenas de vez em quando, então 25 quilos. E por fim, não podem também trabalhar em nenhum local que haja prejuízo à sua moralidade, como por exemplo casas noturnas, dancings, não podem trabalhar em teatros onde se apresentem peças para maiores de 18 e nem tampouco em cinemas, com exibição de filmes para maiores de 18. Essas proibições constam da própria Constituição Federal, artigo 7º, e também da Consolidação das Leis do Trabalho. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Além dessas proibições básicas, vamos ver agora as principais obrigações diferenciadas em relação ao trabalho do menor. A jornada de trabalho é igual, a remuneração é igual, mas precisamos estar atentos, por exemplo, à duração da jornada. Se ele tiver mais de um vínculo empregatício, 2 empregos, é preciso somar o horário desses 2 vínculos para ver se observa o máximo de 8 horas diárias e 44 semanais. Sobre as férias, ele tem direito a coincidir as férias da empresa com as férias escolares. E um detalhe importante, não pode partir as férias dele. Em hipótese nenhuma, nem mesmo em casos de férias coletivas. O menor, ele sempre tem que gozar os 30 dias de férias, ou todo o direito de férias de uma única vez. Fundo de garantia é igual, 13º salário igual. Mas o empregador precisa ter pregado na parede um quadro de horário com o nome de todos os menores que trabalham naquele estabelecimento, qual a função e qual o horário de trabalho de cada um deles. Sobre prorrogação de jornada e compensação de jornada, também é importante sabermos o seguinte: prorrogar jornada, fazer horas extras, só em casos de força maior ou em recuperação de horas, quando acontece algum tipo de catástrofe, e ainda assim, desde que autorizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Compensação, que é você trabalhar mais num dia para folgar no outro dia ou vice-versa, só se tiver autorizado pelo sindicato da categoria em acordo coletivo ou convenção coletiva. Por fim, se no estabelecimento empregador tiver mais de 30 menores analfabetos e se a próxima escola ficar a mais de 2 quilômetros de distância, é preciso que o empregador mantenha no estabelecimento um local onde vai ser ofertado o ensino primário. Estas as principais observações que a empresa deve considerar para o trabalho do menor. E temos agora as principais que têm que ser observadas para o trabalho da mulher. A Constituição Federal de 1988 igualou o direito das mulheres com o dos homens, mas algumas características especiais têm que ser ainda adotadas para a mulher em relação à maternidade, à gestação e em relação ao seu aspecto físico. Por exemplo, a mulher não pode carregar peso. Assim como o menor de 18, a mulher também só pode carregar 20 quilos constantemente ou 25 quilos eventualmente. Além do peso, um outro detalhe importante tem que ser observado. Antes da mulher fazer hora extra, trabalhou jornada normal, vai fazer hora extra. É preciso dar um intervalo de 15 minutos para que ela descanse. É o intervalo antes da realização do trabalho extraordinário, que a mulher tem direito e que o homem, por exemplo, não tem. Salário é igual, 13º, férias. Com relação à duração do contrato, nenhuma outra diferença. Temos diferença com relação à maternidade. A gestante, por exemplo, tem direito ao salário maternidade, que está regulamentado na Lei 8.213 de 1991, a Lei de Benefícios da Previdência Social. Regra geral,
A licença maternidade dura 120 dias em casos de parto, não importa se o neném sobreviveu ou se foi natimorto. Se foi aborto espontâneo, não provocado, a gestante tem direito a uma licença de 2 semanas. Em casos de adoção de crianças, a mãe adotiva também tem salário maternidade. E a duração varia conforme a idade da criança que ela está adotando. Se adota uma criança de até 1 ano, dura 120 dias. Se a criança adotada tem entre 1 e 4 anos, então cai pela metade, 60 dias de licença. E se a criança tem entre 4 e 8 anos, 30 dias de licença. Adotou uma criança com mais de 8 anos, não tem direito à licença. A trabalhadora mulher tem também direito à saúde na gestação, que significa ela poder marcar todas as suas consultas e exames médicos para o horário do expediente, coisa que outra trabalhadora que não seja gestante não pode fazer. Ela vai poder marcar então as consultas e exames no horário do trabalho, sem prejuízo da remuneração daquele período. Além de poder ser transferida de função, se a função exercida atualmente colocar em risco a sua saúde ou a do bebê, e depois do bebê nascido, retornar à função antiga. Passada a gestação, nascida a criança, a mãe tem direito a intervalos para amamentar o seu filho. 2 intervalos de meia hora todos os dias, até a criança completar 6 meses de idade. E onde que ela vai amamentar essa criança? Na creche que a empresa é obrigada a ter. Todas as empresas que têm mais de 30 mulheres trabalhando acima de 16 anos, não importa se elas são mães ou não, esta empresa é obrigada a ter uma creche. Se porventura ela não puder ter a creche, onde as mães possam guardar ou deixar ali os seus filhos enquanto trabalhem, por motivo de espaço físico ou até mesmo por motivos financeiros, ela então tem que fazer um convênio com uma creche próxima à residência da mãe ou ao local de trabalho. E, em última hipótese, se também não quiser fazer o convênio por qualquer razão e não puder ter a creche, então ela tem que pagar o reembolso creche. A mãe trabalhadora escolhe de livre vontade a escola onde quer deixar a sua criança, o seu bebê, até os 6 meses de idade, esse direito. E a empresa paga o valor dessa escola ou dessa creche escolhida para a mãe. O valor exato, nem a mais, nem a menos. O valor exato da creche por ela escolhida. O último direito que temos então para a mulher trabalhadora refere-se à estabilidade no emprego. A mulher gestante que engravida durante o contrato ou que é contratada grávida não pode ser mandada embora sem justa causa. Ela tem estabilidade do momento da ciência da gravidez até 5 meses após o nascimento do seu bebê. Qualquer rescisão só pode ocorrer vencido esse prazo. E ainda temos, para finalizar, não é propriamente um direito da mulher, mas é uma regra geral que tem que ser observada para todas as empresas, especialmente em relação à mulher contratada, é a discriminação. Não é permitido, em hipótese nenhuma, discriminar a mulher trabalhadora. Não é permitido recusar emprego para gestante, não é permitido recusar emprego para mulher ou qualquer tipo de promoção ou acesso a um cargo melhor no trabalho. São esses os contratos principais adotados no direito do trabalho e as características que têm que ser observadas para o menor e para a mulher. Como dica de estudo da aula de hoje, eu sugiro que você leia o livro Curso de Direito do Trabalho, de autoria de Maurício Godinho Delgado, LTR Editora. Neste livro, vá até os capítulos 16, 17 e 18, que tratam exatamente dos contratos de trabalho. Bons estudos para você!